De hoje. Então, só recapitulando, né, o que a gente viu na última aula, já que nós tivemos alguns dias aí, não tivemos aula na segunda-feira, a gente estava falando sobre as vias descendentes, né, vias motoras. Algumas delas, das vias, são chamadas de piramidais e outra extrapiramidais. Então, as vias piramidais é aquelas que descem do córtex, tá? E cruzam aqui, ó, nas pirâmides, fazem decussação nas pirâmides. Então, passando pelas pirâmides, são piramidais. As vias piramidais controlam os movimentos voluntários, tanto da face, da cabeça, tá? Do pescoço, do tronco, dos membros, tá? Movimentos voluntários. A lesão dessas vias causa paralisia. As vias extras piramidais são as que descem do tronco, a medula espinhal. São chamadas de extrapiramidais porque aqui, ó, não fazem decussação, não fazem cruzamento nas pirâmides do bulbo. Então, elas vêm, né, do mesencéfalo, do tronco, do núcleos da base. Nós vamos ver hoje o que são os gânglios da base. Então, elas vêm formação reticular, né, da ponte, e núcleos que tem aqui, né, no mesencéfalo, a base do cérebro, no tronco cerebral, e como elas não passam pelas pirâmides, são chamadas de extrapiramidais. E essas vias controlam os movimentos involuntários. Tanto é que lesões nessas vias, nós vamos ver hoje, ou nesses núcleos, provocam movimentos involuntários. E é isso que nós vimos na última aula, tá? Só recapitulando, então. E hoje nós vamos falar sobre o cerebelo. O cerebelo tem influência nos movimentos. Então, essa é a localização do cerebelo, tá? Está na altura do tronco cerebral, tá? Contrário, lado oposto à ponte, ou a essa protuberância da ponte aqui, está o cerebelo. Então, nós vamos ver que o cerebelo tem várias funções, e principalmente no movimento. Se não totalmente, né, mas principalmente no movimento. Tanto é que recebe neurônios, né, de várias partes do sistema nervoso central e envia neurônios para essas partes que recebem neurônios aferentes. Então, chegam ao cerebelo neurônios aferentes e saem neurônios eferentes. E sempre dos núcleos. Tem núcleos internos do cerebelo e a saída é sempre pelos núcleos, tá? Então, vamos ver algumas funções aqui, ó. Regula indiretamente o movimento e a postura, através do ajuste da saída dos principais sistemas motores. Uma característica do cerebelo, funciona sempre inconscientemente e involuntariamente. Então, nós não temos consciência do que está acontecendo no cerebelo e nem como controlar isso, tá? E o cerebelo age no que nós chamamos de neurônios motores superiores, ou seja, os inferiores são aqueles que saem da medula espinhal e vão até os músculos, né? Então, os neurônios motores superiores são aqueles que saem do córtex e de núcleos do sistema nervoso central. Então, como é que o cerebelo age nos movimentos?
melhora a precisão dos movimentos, necessitam ocorrência temporal exata. Então, todos os movimentos finos que nós precisamos, né, desenvolver na execução de um trabalho manual, de um esporte, que precisam realmente ocorrer no tempo certo, precisos, esses ajustes todos é feito pelo cerebelo. Modula o tônus muscular e a postura. Compara o movimento pretendido com seu desempenho real. Então, ele faz correções, né? O córtex motor, partes do córtex motor, elabora o seu movimento, elabora como deve ser o movimento, e o cerebelo, então, vai analisando, né, como está sendo o movimento, como é que ele é pretendido, e vai fazendo as correções. Outra função do cerebelo, né? Aprendizado de tarefas motoras. Aquilo que a gente vai desenvolvendo, né, aprendendo a fazer os movimentos, depois eles se tornam movimentos involuntários, né? Então, esse aprendizado de tarefas motoras, como exemplo, né? A gente aprende a andar de bicicleta, a manter o equilíbrio, essas coisas. Então, essa memória acontece no cerebelo, ele faz essa correção toda e fica na memória. E depois ele só vai reproduzindo isso, tá? E ocorre algumas síndromes do cerebelo provocada principalmente por lesões nos núcleos ou de alguma outra parte do cerebelo. Então, quando algumas partes do cerebelo não funcionam corretamente, ou seja, tem algum distúrbio, né? Normalmente porque são destruídos esses núcleos ou partes do cerebelo, produzem síndromes. Aqui nesse slide só tem o nome, mas eu vou falar de cada uma dessas, tá? Que seria cada uma dessas. Aí vocês vão precisar copiar aí, porque não tem aqui nos nossos slides, tá? Então vamos ver um pouco da classificação do cerebelo, tá? A gente fala em classificação funcional, de acordo com a função dele. De acordo com a função, o cerebelo é dividido em 3 partes. Essa parte central aqui, chamada de espinocerebelo, laterais aqui, cérebro-cerebelo, e aqui bem embaixo, o flóculo, né? Vestíbulo-cerebelo. O nome tem justamente, foi classificado de acordo com as ligações que o cerebelo faz, né? Com a medula espinhal, com o córtex cerebral ou com os núcleos vestibulares. Tá? Anatomicamente, o cerebelo também tem um córtex, também tem medula e tem núcleos centrais. Tem algumas células, como as células de Purkinje, que são as maiores células que tem no cerebelo. Tem outros neurônios chamados de fibras musgosas, fibras trepadeiras e núcleos, tá? Mas é mais anatomia. E eu vou falar mais das funções, tá? De cada parte do cerebelo aí. Então, vejam, ó, essa parte do espinocerebelo, ela tem ligação com as vias descendentes, né? Tanto medial quanto lateral. O cérebro-cerebelo tem ligação com o córtex motor e pré-motor, tá?
e o vestíbulo cerebelo, ligação com os núcleos vestibulares. Então, com esses sistemas de vias descendentes, ele corrige a execução dos movimentos. Com o córtex motor, influencia o planejamento, né? Então, ele vai corrigindo os movimentos de acordo com o que está planejado lá, tá? E aqui é para corrigir o equilíbrio e os movimentos oculares. Falei para vocês no nistagmo, né? Que é aquele movimento rápido dos olhos para corrigir uma imagem para que fique sobre a retina, né? Então, o cerebelo ajusta esses movimentos oculares, tá? E o equilíbrio também, porque o cerebelo é que faz ele vê o que está chegando dos olhos, a informação dos olhos, dos núcleos vestibulares, e aí ajusta os músculos para manter o equilíbrio, ou o indivíduo ficar equilibrado em movimento ou equilibrado parado, tá? Quando ocorre a perda do equilíbrio, é porque justamente o cerebelo está recebendo informações controversas, seja dos olhos e do aparelho vestibular, ou dos olhos e dos proprioceptores, né? Então, ocorre nistagmo, por exemplo, quando o indivíduo está parado, porque os canais semicirculares, a endolinfa está em movimento, então o cerebelo recebe a informação do labirinto que o corpo está em movimento, e aí ele ajusta o movimento dos olhos, então ocorre o nistagmo. Então agora a gente vai ver aí cada uma dessas partes do cerebelo e as suas funções, tá? Eu coloquei aqui a divisão anatômica do cerebelo e a divisão funcional, tá? Ou a classificação funcional. Para vocês terem, porque quem já teve anatomia, possivelmente, viu esses nomes, né? Arquicerebelo, paliocerebelo e neocerebelo. Vou voltar aqui um pouquinho, ver se aparece... Não, essa figura não aparece núcleos do cerebelo, mas existe, tá? Núcleos de saída, não tem a figura aqui, mas internamente, essas fibras, esses neurônios, interneurônios que tem no cerebelo, eles chegam até esses núcleos, e dos núcleos saem os neurônios que voltam aos seus locais aí, eferentes, para fazer as correções. Tá? Isso que a gente vai ver o nome desses núcleos aqui agora. Então, na divisão do cerebelo, vestíbulo cerebelo. Essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Óculo que chama. Por que chama-se vestíbulo cerebelo? Porque recebe e envia neurônios aos núcleos vestibulares e formação reticular. Tá? Os núcleos vestibulares e a formação reticular estão no tronco cerebral. E a saída para os núcleos vestibulares e formação reticular é através do núcleo fastigial. Os livros colocam uns nomes um pouquinho diferentes, né? Fastígio, mas é apenas uma questão de nomenclatura. Qual é a função do vestíbulo cerebelo? Controlar os movimentos oculares, controlar o equilíbrio do corpo durante a posição em pé ou movimento, tá? Quando a gente dá várias voltas, por exemplo, no mesmo local, ficar dando volta, a gente normalmente perde o equilíbrio, né? Porque o sistema vestibular é colocado em movimento, toda a cabeça, e aí a endolinfa que está lá dentro recebe aceleração. E aí, quando ela para, ela estimula
quando o corpo para, né, estimula os canais semicirculares, como produzindo um movimento. Então, o cerebelo acredita que o corpo está em movimento, então ele faz ajustes para o indivíduo se movimentar, só que o indivíduo está parado, e os olhos também, né, fazem movimentos para que a imagem seja corrigida, só que o indivíduo está parado. Então, isso faz com que ocorra a perda do equilíbrio. A segunda parte do cerebelo, espinocerebelo. Anatomicamente, paleocerebelo. Então, por que espino? Porque recebe neurônios da medula espinhal, tá? Mas também vem do aparelho vestibular, os neurônios, dos olhos, dos ouvidos, e envia neurônios de novo para a medula espinhal e para o tálamo e hipotálamo. A saída do espinocerebelo é o núcleo interposto ou interpósito, tá? Interposto ou interpósito. Essa é a saída para a medula espinhal, tálamo e hipotálamo. Qual é a função do espinocerebelo? Controla o reflexo de posição dos membros, corrige os movimentos voluntários, ativa sequencialmente os músculos agonistas e antagonistas. Músculos agonistas são aqueles músculos que se contraem ou relaxam para executar o mesmo movimento, tá? Então, todos os músculos que agem para executar um mesmo movimento são agonistas. E aqueles que se opõem a esse movimento são antagonistas, ou que produzem um movimento contrário, né? Flexão é um movimento e extensão é outro. Então, os agonistas contraem na flexão e os antagonistas na extensão, tá? O espinocerebelo realiza ajustes da postura durante o movimento. Então, todos ajustes de movimentos, tá? E a terceira parte é o cérebro-cerebelo. Anatomicamente chamado de neocerebelo. Tem esse nome porque recebe neurônios do córtex motor, tá? E também da ponte. E envia neurônios para o córtex motor e pré-motor, para a formação reticular do tronco cefálico, e para o tálamo. Isso através do núcleo denteado. Então, vejo que cada parte do cerebelo, como eu falei, tem núcleos, né? Então, a saída é sempre pelos núcleos. Se esses núcleos têm algum distúrbio, então os movimentos também terão distúrbios, tá? Então, esse cérebro-cerebelo participa do planejamento dos movimentos, controla a distância dos movimentos e os movimentos precisos de aproximação. Nós vamos falar em algum distúrbio ali, que o indivíduo não consegue ter um movimento exato para alcançar um objeto, por exemplo, né? Ele vai parar antes do objeto ou vai passar do objeto, quando tenta segurar, por exemplo. O cérebro cerebelo coordena a atividade de diferentes das diferentes articulações durante os movimentos complexos. Tá? Então, aí está as funções aí. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, para falar justamente dessas síndromes. Tá? Dessas síndromes. E aí, seria bom que vocês tivessem algo para escrever aí. Eu vou colocar aqui ver se tem alguma pergunta. Não? Então, eu vou colocar aqui um quadrinho nosso, um quadrinho de comunicações, porque talvez eu vou precisar escrever. Tá?
Isso vai aparecer aí, apareceu o quadrinho. Então, o título que a gente vai colocar ali é Síndromes Cerebelares. Síndrome quer dizer efeitos das disfunções, tá? Efeitos das disfunções. Essas são síndromes cerebelares. Primeira delas, adiadococinesia. Essa é a primeira síndrome que nós vamos falar. O que que acontece nessa síndrome? O indivíduo perde a habilidade para realizar movimentos alternantes rápidos com os membros. Perde a capacidade para, ou habilidade, perde a habilidade para realizar movimentos alternantes rápidos com os membros. Então, a adiadococinesia é provocada por distúrbio no núcleo interpósito, tá? Núcleo interpósito. Isso produz a adiadococinesia. Vou colocar aqui tracinho. Núcleo interpósito. É aí o distúrbio. Tá? Vamos ver aqui o segundo. Vou colocar número 1 aqui. E vamos ver aqui. Número 2. Ataxia. Ataxia, então, é a segunda síndrome. O que que acontece no indivíduo que há essa síndrome? Ocorre uma atividade voluntária desarmônica, ou seja, não há harmonia na atividade voluntária. E é acompanhada por tremores que se acentuam no final do movimento. Então, na ataxia, o indivíduo não consegue coordenar corretamente os movimentos, tá? De caminhada ou qualquer outro tipo de movimento. Então, essa ataxia é conhecida como marcha de bêbado. Quando tem isso, caminha, parece um bêbado, tá? Por isso é chamada de marcha de bêbado. E a deficiência é no núcleo fastigial. Então, tem uma desarmonia nos movimentos voluntários
e é acompanhada por tremores que se acentuam no final do movimento. Se o indivíduo vai estender o braço, por exemplo, né, estende o braço para apontar alguma coisa, no final do movimento, o braço sacode, assim, ele treme, né? Tá? E os movimentos de caminhada dele é todo descoordenado, desarmônico, por isso chamado marcha de bêbado. E a deficiência está no núcleo fastigial, tá? Vamos para o terceiro. Número 3. Distúrbio aqui. Dismetria. Dismetria é justamente execução defeituosa dos movimentos. Execução defeituosa dos movimentos. O indivíduo erra a força para alcançar um objeto, tá? Ou seja, o movimento não alcança o alvo que quer, ele para antes, isso chama hipometria, quando o movimento não alcança o objeto, o movimento para antes do objeto, ou o movimento ultrapassa o alvo, chama-se hipermetria. Tá? Então, a dismetria, o indivíduo erra a força e a posição dos objetos. Na hora de alcançar um objeto, erra a força e a posição. Se o movimento não alcança o alvo, chama-se hipometria. Os músculos antagonistas contraem antes, então o indivíduo não consegue chegar no objeto, né? Movimento para antes. Se o movimento ultrapassa o alvo, é hipermetria. O antagonista não contrai no momento certo, então o antagonista retarda a sua contração ou a sua ação. Os músculos antagonistas, né, retardam a ação. Então, o indivíduo é capaz de derrubar um objeto, né, bater nele e tal, tá? Então, essa é a dismetria. A dismetria, a disfunção é no núcleo interpósito também. Interposto ou interpósito, tá? A deficiência é aqui, no núcleo interposto ou interpósito. Vamos para número 1, 2, 3, 4. Toda dismetria tem a decomposição. Seria a decomposição? A decomposição é chamada de marcha do robô. Por que é marcha do robô? Porque os movimentos não são de forma sucessiva, ele vai os movimentos são colocados em etapas, né? Então ele vai movimentando como se fosse aos socos, assim, né? Aos solavancos. Então por isso é a marcha do robô, tá? Movimentos complexos realizados em etapas por cada articulação. Então primeiro mexe o ombro, depois mexe o cotovelo, para depois mexer o pulso, tá? Então, os movimentos complexos são realizados em etapas por cada articulação. É o que acontece, né, com o robô.
Não é aquele movimento sem parada, né? O movimento normal que se faz. Ele vai dando umas paradinhas assim, cada uma das articulações vão mexendo aos poucos. Isso chama-se decomposição. Vamos para o 5. Rechaço. O que acontece no rechaço? O indivíduo perde a coordenação dos músculos extensores. Perda da coordenação dos músculos extensores. Então, o que acontece? Por exemplo, se a gente segura a mão do indivíduo, né? E pede para ele puxar, por exemplo, o braço ou a mão contra o rosto dele, e a gente fica segurando a mão dele, tá? Se forçar, pedir para ele, a gente coloca a mão na frente do rosto dele e ele pega a mão da gente e daí força para bater no rosto dele, a gente fica segurando. Se a gente soltar, quando ele faz essa força, ele não consegue parar o movimento e acaba dando um tapa no próprio rosto dele. Ele não consegue parar o movimento. Esse é o rechaço. Tá? Ele não para o movimento quando deveria. Então, isso chama-se rechaço. Tá? Eu não tenho aqui em qual núcleo qual núcleo que é a deficiência. A dismetria, eu falei para vocês, né? A dismetria e a adiadococinesia era no níquel interpósito, a ataxia no fastigial e a dismetria no núcleo denteado. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. É a dismetria número 3, tá? A terceira, a dismetria é no núcleo denteado. Eu acho que eu esqueci de colocar ali. Tá? Dismetria, deficiência no núcleo denteado. Um, dois, três, quatro, cinco, número 6 agora. Deficiência a sexta. Nistagmo. Então, o que acontece? O nistagmo é algo fisiológico, né? Desde que a cabeça esteja em movimento. Quando a gente vira a cabeça para um lado, os olhos rapidamente se voltam para frente, né? Para que a imagem que a gente está, para onde a gente está virado, a imagem venha para a retina. Mas quando esse nistagmo acontece espontaneamente, então é uma síndrome, então é uma disfunção. Então, o que é essa disfunção do nistagmo? O que seria? É um movimento rítmico dos globos oculares. Movimento oscilatório rítmico dos globos oculares. Então, movimento oscilatório rítmico dos globos oculares. Esse movimento pode ser
no sentido vertical, de cima para baixo, pode ser horizontal, né, de um lado para outro, ou pode ser rotatório. O olho fica rodando. Então, o que acontece no nistagmo? Nessa síndrome do nistagmo? O que determina o sentido do nistagmo é o movimento rápido. Tá? Movimento rápido. Então, nesse distúrbio, o movimento rápido é para o lado onde ocorre a lesão. Tá? Se a lesão está do lado direito, o movimento vai ser para o lado direito. Ou para o lado esquerdo, se a lesão é mais do lado esquerdo. Vocês estão perguntando ali a decomposição, né? Eu não tenho aqui, eu não lembro, não tenho aqui mesmo em qual é a lesão, em qual núcleo a decomposição, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Se está aqui, decomposição. Não, eu não tenho aqui com certeza a decomposição qual é. Em qual núcleo, tá? Não tenho aqui. O da decomposição. E do nistagmo, também não. Eu vou ver se eu dou uma olhada aqui. Eu achei que eu tinha todas essas informações, tá? Mas eu trago para vocês depois. E por último, tá? Então, o nistagmo é o movimento oscilatório dos globos oculares, pode ser vertical, ou horizontal, ou rotatório. Nunca é do mesmo nos três, tá? É um ou outro. E ele ocorre no sentido, o elemento rápido no sentido do lado lesionado. Se for a lesão aí do lado direito, o nistagmo vai ser para a direita. Se a lesão for do lado esquerdo, o nistagmo vai ser para o lado esquerdo. E a última aqui, então, esse é o número 6. Deixa eu ver o número 7 agora. Número 7 é disartria. Disartria. Quando eu não colocar aqui o núcleo, é porque eu não tenho aqui no momento, tá? Quando eu não colocar a disartria. O que seria a disartria? É a fala ininteligível. O indivíduo não entende. Ou seja, quem escuta não entende o que a pessoa com disartria está falando. Então, é fala ininteligível. Fala ininteligível. E aí, possivelmente, pode ser lesão em mais de um núcleo, né? Mas eu não tenho aqui qual é o núcleo. Então, vocês podem ter certeza que eu vou dar uma olhada aqui, tá? Porque eu achei que eu tinha tudo escritinho aqui, mas não apareceu. É possível, tá? A Thaís está dizendo, seria no nistagmo, no fastigial? É possível, tá? Mas eu não tenho certeza. Se seria só nesse, né? Já que o vestíbulo cerebral está relacionado com movimentos oculares, né? Então, eu vou ver se é só nesse ou se tem outros, tá? Eu vou conferir aí com vocês, para vocês. Ok? Então, aí nós temos 7 distúrbios cerebelares, tá bem?
dos quais 1, 2, 3, 4 eu falei para vocês, e 3 eu não dei em qual núcleo seria, mas eu vou ver isso, tá? Aqui, ó, eu estou vendo aqui, ó, a dismetria tem 2 núcleos, tá? Número 3 aqui, ó, dismetria. Eu coloquei núcleo interposto ou interpósito. Aí vocês corrijam aqui, vamos ver se dá para corrigir isso. Não. Aqui na dismetria, tá? Número 3. Distúrbio no interpósito e ou denteado, tá? Dismetria provocada por distúrbios no núcleo interposto ou interpósito, e ou no núcleo denteado, tá? Também provoca dismetria. E aí, e com isso nós encerramos aqui as síndromes cerebrares, tá? Então tá aqui a primeira, a diadococinesia, segunda, ataxia, terceira, dismetria, quarta, decomposição, 5, rechaço, 6, nistagmo, sétimo, disartria. Eu conheci um indivíduo, trabalhava na, na zeladoria do prédio onde eu morava, e ficava, às vezes, na entrada do prédio, que ele tinha esse nistagmo espontâneo, tá? Então, é difícil de ficar olhando para os olhos de uma pessoa que tem nistagmo, né? Porque os olhos estão sempre se mexendo, tá? Mas acontece, é raro, mas acontece, tá bem? Ok, vamos, vamos para a segunda parte dos núcleos que têm função no movimento. Nós chamamos núcleos da base. Eu vou colocar aqui, ó. Então, o que nós falamos foi do cerebelo e sua função no movimento, tá? Agora nós vamos falar de outros núcleos que também têm função no movimento. Agora, esses núcleos da base, eles são núcleos, porém são chamados de gânglios. Erradamente, mas são chamados de gânglios. Quando eles foram nomeados gânglios da base, não tinha sido feita ainda uma definição do que seria núcleos e do que seria gânglios, uma diferenciação, tá? Por isso que os núcleos da base são chamados de gânglios da base. Qual é a diferença entre núcleo e gânglio? Os núcleos são conjunto de corpos celulares de neurônios dentro do sistema nervoso central. Então, são chamados de núcleos. E os gânglios é o conjunto de corpos de neurônios, corpos celulares de neurônios, que estão fora do sistema nervoso central. Então, tem os gânglios da raiz dorsal, os gânglios autonômicos, tá? Estão fora do sistema nervoso central. Como esses núcleos da base estão na base do cérebro, estão dentro do sistema nervoso central, eles são núcleos, tá? Mas vocês encontram ele nos livros também chamados de gânglios da base. Não é da base aérea, tá? Embora a base aérea esteja aqui bem próximo da universidade. Eu falo aqui bem próximo porque eu estou na universidade, né, na minha sala. Mas é da base do cérebro, tá? Por isso são chamados núcleos da base. Vamos voltar aqui um pouquinho, assim. Então tá aqui, ó.
Esse é o córtex, o tronco, e entre o tronco e o córtex estão alguns núcleos aqui. Então, esses núcleos são chamados gânglios da base do cérebro. Tá? Nós temos exemplos de alguns, quer dizer, a figura de alguns desses núcleos. Então, vamos lá para o nome desses núcleos aí. Então, tá aqui, ó, os núcleos da base ou gânglios da base. São estruturas que se localizam em áreas profundas dos hemisférios cerebrais, influenciam o movimento, por isso que a gente estuda eles aqui, né, junto com o movimento. Também age sobre os neurônios superiores, ou seja, aqueles que estão saem do córtex, e saem de núcleos do tronco cerebral, mas não sobre aqueles que saem da medula espinhal, tá? Não tem ligação para a medula espinhal. Então, quais são as estruturas que fazem parte dos núcleos da base? O núcleo caudado, o putamen, o globo pálido, o núcleo subtalâmico e a substância negra. Esse é o consenso. Esse é o consenso dos núcleos da base. Tá? O estriado, o núcleo estriado ou neoestriado é o nome que se dá quando juntamos o caudado e o putamen, que estão próximos, né? É chamado de neoestriado, tá? Ou só estriado. E deixa eu ver aqui o lentiforme. Vamos ver se está aqui. Quando junta também os dois outros núcleos, é chamado de lentiforme. Eu uso mais esses nomes deles separados, né? E fica mais fácil do que colocar o nome deles conjunto. Mas o mais comum é chamar estriado ou neoestriado, quando se refere ao caudado e o putamen. Tá? Então, vamos lá, quais são as funções? Eles têm funções em várias partes, né, do nosso organismo. Mas, como nós estamos falando do controle motor, ou dos movimentos, é isso que nós vamos dar importância agora, tá? Então, no controle motor, quais são as funções desses núcleos da base? Caudado, putamen, globo pálido, núcleo subtalâmico e substância negra. Participam no planejamento e iniciação dos movimentos. Lembra que inicia no córtex motor primário, mas o secundário é que faz planejamento, né? Então, eles participam no planejamento e na iniciação dos movimentos. Também participam na execução automática dos movimentos aprendidos. Uma vez que a gente aprende um movimento, ele se torna automático, né? Então, eles participam na execução desses movimentos. Também na execução dos movimentos simultâneos, aqueles que a gente faz ao mesmo tempo, né? Influenciam a organização dos ajustes posturais. Influenciam os movimentos oculares através do colículo superior. Como é que os estudiosos sabem a função de cada parte do sistema nervoso? Justamente porque esses núcleos não são, e o cerebelo, eles não são conscientes.
Então, não dá para o indivíduo perceber, né, qual é a função deles. Então, essas funções são determinadas e, por isso, às vezes, vão aumentando, né, vão se descobrindo outras funções para os núcleos, quando sofrem lesões. Quando o indivíduo sofre lesão no local e perde a função, então consegue se associar. Olha, se o indivíduo está lesionado naquela região e não tem essas funções, ou está prejudicado a tais funções, então, é porque aquele núcleo tem a função de corrigir, ou participar, né, na execução dos movimentos. De que maneira, às vezes, é difícil, né? Já porque não tem uma explicação, não dá para o indivíduo explicar corretamente. Então, por isso que se coloca lá participação nisso, naquilo, influencia, tá? Então, no controle motor, é essa a função dos gânglios da base, dos núcleos da base. Agora, os núcleos da base têm outras funções, né? Na regulação da atividade autonômica, ele também tem função nisso. Influencia na modulação da dor. E também tem influência nas emoções e na memória. Quando esses núcleos estão, algum deles, né? Ou a ligação entre eles está destruída, as emoções se modificam, o indivíduo perde a memória. Então, por isso que tem influência aí nas emoções, na memória, na modulação da dor, na regulação da atividade autonômica e no controle motor. Tem várias funções, esses núcleos aí, tá? Então, vejam, aqui tem um pequeno esquema, porque existem algumas teorias, né? E como eu falei, é bem difícil de mapear todos esses circuitos aí. Mas alguma coisa se sabe, né? Tem núcleos que agem excitatoriamente nos outros núcleos e tem outros que agem inibitoriamente. E aí tem através de neurotransmissores. Então lembra se vai inibir ou se vai excitar, depende do receptor, né? E do canal iônico, se o receptor for um canal iônico, ou se ele vai abrir um canal iônico. Mas aqui nós temos vários neurotransmissores. Então tem o córtex agindo nesses núcleos e um circuito deles entre si. Existe uma teoria que tem um circuito excitatório e um circuito inibitório desses núcleos. Mas, geralmente, quando esses núcleos sofrem um distúrbio, provoca um movimento involuntário. Então, a gente pode concluir que a via inibitória, né? A via inibitória prepondera sobre a excitatória. Por quê? Porque quando não ocorre a inibição, ocorre um movimento involuntário. Então, alguns neurotransmissores desses núcleos, ó, a dopamina, o ácido gama-aminobutírico, a acetilcolina, noradrenalina, serotonina e encefalina, e glutamato. Esses são neurotransmissores, tá? O glutamato é excitatório. Esses outros neurotransmissores podem provocar excitação ou inibição, dependendo dos receptores dos núcleos. Então, aqui tem um pequeno esquema, né? A substância negra enviando os seus neurônios. Ó, aqui está escrito núcleo lentiforme, né? Deixa eu só ver aqui de novo. O caudado e o putamen o caudado e o putamen forma o estriado, tá? E o lentiforme, se não me falha a memória, quando entra o globo pálido e o putamen. Então, aí é o lentiforme.
tá? É esses três que estão aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ver se aparece aqui. Aqui estão os três, ó. É o putamen, ó. Tá? Exatamente. O putamen e o globo pálido. Eles é que estão aqui, esses núcleos aqui. Então, voltando lá, substância negra, ó, exerce uma influência inibitória aqui no putamen, globo pálido, e também no núcleo caudado, tá? Núcleo caudado. A acetilcolina agindo no caudado e no putamen, o núcleo caudado inibitório na substância negra, e aqui noradrenalina, serotonina e encefalina do tronco cerebral nos gânglios da base, tá? Então é só para termos uma ideia aqui de como ocorre a ligação entre eles, tá? Do córtex entre eles, do tronco cerebral entre eles. Então eles fazem os ajustes que é necessário, né? Um inibindo, outro estimulando, e assim corrige os movimentos que são coordenados lá pelo córtex, tá? Então, o que acontece? Lesões nesses núcleos não afetam os movimentos voluntários, tá? Mas sim os involuntários, ok? Alguém está me perguntando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Já está em 1 hora. Vamos dar um intervalinho, tá? Só um pouquinho antes, Thaís, depois pode repetir dismetria no início? Sim, Thaís, eu posso corrigir agora. Dismetria, tá? E aí a gente faz um intervalo, tá? Se você já não precisa da dismetria aqui. Aí vamos lá, Thaís.